Fala, meus poucos ouvintes, tudo bem? Eu tive mais uma casualidade na vida. Perdi um computador, queimou a placa-mãe em função desses piques de luz constantes que temos aqui onde eu moro. Essa distribuidora Enel substitui a Ampla, todo mundo sabe que é uma bela porcaria. Perdi a placa-mãe do computador. Então eu tinha até outros 3 vídeos gravados, mas optei por deletá-los, porque fiquei algum tempo à espera do computador novo. Então por isso deixei de continuar dirigindo minha insanidade por algum tempo. A ideia para o vídeo de hoje, na verdade, era fazer o de ontem, porque ontem, por uma outra casualidade do destino, eu esqueci meu celular em casa, então acabei não podendo gravar o que eu queria. Mas infelizmente, justamente ontem, ao chegar em casa, eu tive a notícia a respeito do ocorrido na escola em Suzano. Eu queria começar a falar a respeito do assunto, e na condição de jornalista graduado e habilitado, eu queria, se vocês me permitissem, chamar a atenção dos jornalistas que redigiram os títulos a respeito do que foi ocorrido em Suzano ontem. Todos eles trataram em seus títulos, em suas respectivas matérias, por tragédia o que aconteceu lá. Do meu ponto de vista, aquilo não foi uma tragédia, aquilo foi um massacre. E como é que eu elucido isso, como é que eu defendo o meu ponto de vista? Eu não vou tipificar, discutir semanticamente a diferença entre tragédia e massacre, mas enfim. O avião caiu por falha mecânica e matou 157 pessoas, aquele avião da Boeing. Isso é uma tragédia, né? O piloto não queria, o piloto não pensou, essa porra acho que tá dando problema, vou voar assim mesmo, se cair tá tranquilo, morre todo mundo. Isso é uma tragédia, né? Massacre é o que aconteceu em Eldorado dos Carajás, o que aconteceu no Carandiru e o que eventualmente aconteceu nessa escola. Houve uma premeditação no crime, né? 3 adultos e 5 crianças foram mortos, foram assassinados covardemente, premeditadamente. Os 2 jovens que invadiram a escola planejaram o crime, né? Eles tinham uma arma de calibre 38, tinham um carregador, tinham coquetéis molotov, tinham fios que até agora não foi explicado o que era, se era para fazer uma bomba. Tinha uma machadinha handcraft lá, você olha, você vê que aquela machadinha foi feita à mão, foi feita sob encomenda, ou foi feita por eles mesmos. Infelizmente, esses artigos, como essa machadinha, no Brasil podem ser comprados no Mercado Livre, o cara entrega na sua casa. Então, para mim, aquilo é um massacre. Eu prefiro acreditar que tragédia é algo que acontece independente da vontade de alguém, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, todo mundo sabia que podia acontecer, mas ninguém queria que acontecesse. Nesse caso de Suzano especificamente, não. Pessoas queriam que aquilo acontecesse. As outras não sabiam, mas pessoas queriam. Um jovem de 17 anos e um homem de 25 queriam que aquilo acontecesse. Mas para mim foi um massacre. Eu prefiro aceitar a ideia shakespeariana de que uma tragédia é cometida por uma personagem que tem uma falha de caráter, que não necessariamente é uma personagem má, mas que tem uma falha de caráter. E em função dessa falha de caráter, ela comete alguma coisa que vai contra até mesmo os princípios dela. No caso desses 2 assassinos sanguinários, frios e calculistas e covardes, né? Essencialmente covardes, porque se mataram depois. Isso é o cúmulo da covardia. Covardes. O inferno direto para vocês dois.
Vocês mataram 5 crianças e 3 adultos, inocentes. Vocês são muito covardes, que vai direto pro inferno, que ardam muito no fogo do inferno. Então, se há uma falha de caráter nas personagens de Shakespeare, nas tragédias que fazem ela cometer atos que de repente vão contra seus princípios, não havia uma falha de caráter nessas 2 pessoas que cometeram esse massacre em Suzano, a não ser a sociopatia. E, infelizmente, eu continuei lendo a respeito do assunto e fui ver o posicionamento das autoridades competentes e suas respectivas opiniões. Nosso vice-presidente, general de 3 estrelas, que fica atrás na mesa com o cu na mão, falou que isso foi culpa dos videogames. Gente, videogame é um simulacro. As pessoas normais sabem que aquilo é uma simulação da realidade ou uma simulação de uma ficção. Eu sempre deixei isso claro pro meu filho. Aquilo é um simulacro, aquilo é uma simulação. Aquilo não representa em nada a realidade, a não ser quando há referências. Num jogo de futebol, por exemplo, como eu jogo FIFA, tem a referência aos jogadores, né? São simulacros dos jogadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi e companhia. São simulacros, não são os próprios jogadores que estão ali. Então o General Mourão afirmar que aquilo foi por causa do videogame é simplesmente ratificar a minha ideia de que essas pessoas que cometeram esse crime eram sociopatas, incapazes de diferenciar uma simulação, uma ficção do mundo real. Numa outra matéria, houve comparações ao que aconteceu ao massacre de Columbine, que, para quem não lembra, vale aí a pena assistir ao documentário de Michael Moore, falando do chamado Tiros a Columbine, que conta bem a história, que também houve um massacre na escola, a mesma coisa, alunos vestidos de preto, só que muito melhor armados, mataram uma série de estudantes, casos esses que aconteceram inúmeras vezes em outras escolas nos Estados Unidos. Então atribuir ao videogame é muito simplório, é muito simples, né? É muito imbecil. E nosso general de 3 estrelas aí, Mourão, volta a insistir na ideia e dá declarações de que ele já até tentou convencer os netos a pararem de jogar videogame. Pô, eu descobri recentemente, há cerca de um mês, que eu tenho uma quarta pessoa que assiste a meus vídeos, meu amigo Yuri Uster. Ele é gamer. Nunca matou ninguém por causa de videogame. Que eu saiba, não. Um salve pra você, irmão. E seguindo ali nas notícias, eu vi a declaração de um senador, Major alguma merda. Eu juro que eu tentei decorar o nome dele, mas agora me foge a cabeça. Acho que foi eleito por vocês paulistas, paulistanos. Esse senador falou que a tragédia, né, como a imprensa tratou para mim o massacre, não teria acontecido se os professores estivessem armados. Pensa que cena maneira, cara. Eu que dei aula, você, meu amigo professor que continua dando aula, tá eventualmente assistindo esse vídeo. Vamos lá, vamos começar a aula. Só um minutinho, por favor. Vou botar meu colete à prova de balas aqui, meu capacete. Ó, eu sou destro, então na minha esquerda, na minha mão esquerda, tem uma bereta. Hoje nós vamos aprender, sei lá, no meu caso, que dava aula de gramática e redação, vamos falar de sintaxe. A parada é a seguinte, irmão, tô com a bereta aqui na mão esquerda. Se alguém tentar gracinha aí, eu não tenho muito controle não. Eu vou sair tocando tiro com vocês aí, disparando tiro aí. Vou matar geral. Todo mundo prestando atenção na minha aula. Gente, eu não sei se merece um comentário a declaração desse senador major, filho de uma puta. Eu não sei se merece comentário. Que isso não aconteceria se os professores estivessem armados.
O ideal é que os alunos não tivessem armados. O ideal é que não existissem armas, né? Para que tragédias, como a imprensa tratou, ou massacres, como eu prefiro tratar como esses, não acontecessem. Porque a arma por si só não mata, né? É preciso de pessoas para utilizarem. E quando se trata de sociopata, que é o caso desses caras, que segundo o general estavam influenciados pelos videogames, sabe quando você acha uma coisa tão imbecil, mas tão imbecil, que te vem à mente a possibilidade de falar quão sensacional é a imbecilidade desse cara. Ele é de uma imbecilidade sensacional, grotesca, absurda. Uma pessoa que afirma isso só pode ser um pleno imbecil. E um outro senador do mesmo partido, né? Que infelizmente essa legenda 17 aí vai cercar a gente aí por 4 anos, até a gente cair na real e perceber que o que vocês, eleitores do 17, fizeram foi selar a total desgraça e decadência do país. Isso vai nos perseguir por mais 3 anos e 9 meses. E pode ser que ainda haja reeleição. E com certeza tem gente que compactua com a ideia de que esses assassinos foram motivados pela influência dos games e de que os professores, se tivessem armados, teriam evitado esse massacre. Mas enfim, você que infelizmente compactua essa ideia, pode botar aí no final do vídeo seu endereço, seu CEP, que eu vou te mandar um diploma de imbecil. Eu te mando até pro SEDEX, eu pago o SEDEX, eu faço questão. Se você acredita que esses jovens, esse jovem e esse adulto, foram motivados por um videogame, seja lá qual jogo for, e que se os professores tivessem armado isso não teria acontecido, põe aí seu e-mail, seu endereço, com CEP direitinho, se é que você é capaz de decorar a numeração do seu CEP, eu mando para você um diploma de imbecil, imbecil eterno. Gente, a função do professor não é educar, é ensinar. A função de educar é dos pais. Então eu culpo o pai desse rapaz, o pai e a mãe desse rapaz de 25 anos e o pai e a mãe desse adolescente de 17 anos por esses crimes também. Também. Porque ensinar é mostrar o que é certo e errado. É essa a função do professor. Ele vai ensinar na sala de aula o que é certo e errado da disciplina dele. Agora, educar é função dos pais. Educar é primeiro ensinar que existe certo e errado e depois mostrar que fazer o certo é a coisa mais adequada a ser feita. Educar é isso. Meu filho, existe o certo e o errado. Já falei de livre-arbítrio, não vou voltar nesse assunto de maneira aprofundada, só de maneira breve. Você tem o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado. Você vai arcar as consequências pelos dois, mas o prudente a fazer é o certo. Não existe outra possibilidade de prudência. É fazer o certo. O professor ensina, esse é o certo, esse é o errado. Seja na matemática, na física, na química, na geografia, na história, esse é o certo e esse é o errado. Agora, quem vai educar com os conceitos do que é retidão, do que é prudente, do que é normal, do que é ético e o escambau a fazer, são os pais. Então esses pais desses garotos que não acompanharam, que não perceberam mudanças na atitude deles, que não perceberam a premeditação para fazer um tipo de crime desse, também são responsáveis, porque eles não souberam educar. Educar é uma coisa que requer tratamento diário. Você não educa. Ensinar, você pode ensinar de uma vez só, né? Eu vou ensinar isso aqui, ó. Vou ensinar uma vez só. É assim que faz. Pronto. Acabou. Tá ali. Tá ensinado. Educar, não. Você tem que ficar trabalhando conceitos diariamente.
pro resto da vida você vai passar educando seu filho. Por mais que ele tenha 40, 50 anos, se você ainda for vivo, você vai ter coisa a ensinar e a educar o seu filho. Essas crianças que foram mortas, definitivamente também jogavam videogame. Se não jogavam videogame, tinham o sonho de ter um videogame. Gente, aquilo é simulação, aquilo é uma fuga da realidade. Tem gente que bebe, fica doidão e foge da realidade. Eu jogo videogame, eu tenho 40 anos, eu jogo videogame, não tenho vergonha nenhuma. Ali é o meu momento de fuga da realidade, meu momento de felicidade, de frustração. Enfim, o videogame me proporciona emoções diversas, desde que eu sou criança. Desde que eu tive meu Atari 2600, com 6 anos de idade. O videogame faz parte da minha vida, eu não consigo ficar sem videogame. E não é porque eu tenho 40 anos que eu sei que aquilo ali é uma simulação, é um simulacro da realidade. Sempre deixei claro isso pro meu filho desde pequeno, que aquilo era uma simulação, que aquilo não deveria ser repetido, que eventualmente há jogos de luta, há jogos de violência, que isso não deveria ser repetido na escola, que isso não deveria ser repetido no condomínio dele brincando com os coleguinhas. É lógico que o simulacro também permite que você aprenda coisas como, eu vou tentar reproduzir o drible que o Neymar dá no videogame. Tudo bem, é saudável, aí tudo bem. Você trazer o simulacro da realidade. Agora você trazer o simulacro, a ideia de que é bom matar e no videogame, vice-presidente, quem mata, né, nesses jogos que Vossa Excelência tanto criticou que seus netos jogam, no videogame, quem mata não dá um tiro na cabeça depois. Quem mata permanece ali jogando, matando. E é uma simulação. Pessoas normais, sãs, sabem disso. Na vida real, o covarde, o sociopata, o mal educado, o criminoso, o bandido, ele mata pessoas impunemente, ele massacra pessoas. Ele massacra. Aquilo ali foi definitivamente o primeiro massacre desse ano. Porque vão ocorrer mais. Pessoas vão tentar reproduzir isso, como nos Estados Unidos ocorreu. As pessoas vão reproduzir respectivos massacres em escolas. Isso vai acontecer de novo. E não é uma tragédia anunciada como uma outra barragem se romper. É massacre anunciado. Outros imbecis, sociopatas, mal educados, mal criados, vão repetir isso daí. Por quê? Porque a vida deles é uma merda. A vida de alguns jovens é uma merda. Eles não têm atenção dos pais, eles são ignorados pelos colegas, eles são postos de lado por professores. Então aí pode ser que exista realmente alguma relação, um abandono de um jovem, um abandono de uma criança, negligência, seja por parte do educador, seja por parte da família, seja por parte da sociedade como um todo, que não respeite a diferença. E isso pode conduzir essa pessoa a ter uma sociopatia, mas toda sociopatia pode ser curada. Uma sociopatia não justifica, uma doença mental que seja, não justifica entrar numa escola e matar inocentes. Crianças que tinham sonhos, adultos que tinham sonhos. Podia ser meu filho, podia ser o seu filho. Então, aceitar a ideia de aquilo é uma tragédia, simplesmente aconteceu ao acaso, é assinar embaixo um atestado de permissibilidade para que isso continue acontecendo. Não foi uma tragédia, foi um massacre. Inocentes foram mortos. Inocentes com sonhos, aspirações, com desejos. Pessoas que venceriam na vida ou não. Pessoas que seriam felizes ou não. Não lhes foi dado essa oportunidade. Não lhe foi dado a oportunidade de viver, que é o direito básico do ser humano. Eles foram privados do direito básico do ser humano, que é a vida. A vida lhes foi ceifada. Isso é um massacre. Agora, não adianta uma autoridade vir falar que é coisa de game.
que se professor tivesse armado ia coibir. Não ia. A sociedade está deixando as pessoas doentes. Vocês, políticos, que propagam o discurso do ódio, estão deixando as pessoas doentes, insanas. É por isso que eu dirijo a minha insanidade, para que eu não cometa massacres como esse. E jamais cometerei, por mais insano que eu esteja. O meu mais alto grau de insanidade só vai me permitir que eu faça o que eu estou fazendo agora. Gravar vídeo e postar na internet. Agora, enquanto houver pessoas que acreditam que o armamento é inevitável, que o armamento é necessário, que é necessário que o cidadão de bem tenha uma arma para se defender. Gente, você, cidadão de bem, você tem sua família a perder, você tem sua vida a perder. O bandido não tem nada a perder. Que é o caso desses 2 covardes que adentraram nessa escola e mataram 8 inocentes. Eles não tinham nada a perder. Só as pessoas que morreram tinham. Fui.